em Mateus 24, o próprio Jesus diz que no seu retorno ele vai separar, né? Vai separar os justos dos ímpios. E aí, como que será? Será isso no juízo? Será de imediato, por exemplo? Ou terá um período aí, um reino milenar, terá alguma coisa aí que vai servir para isso? O que Jesus quis dizer sobre isso e como que será isso no entendimento bíblico, presbítero Maciel? Amém, é isso aí. Eu aprendi a ler Mateus 24 com os estudos bíblicos, né? Você veja que texto claro e extraordinário. Eu vou abrir aqui para os irmãos acompanharem junto aí na sua casa, Mateus no capítulo 24. Então veja como é. Jesus ele nos fala a respeito da importância da vigilância. Mas, de fato, ele não tinha falado aos seus apóstolos sermões de cunho escatológico. Jesus falou bastante, ensinou bastante, mas faltava um esclarecimento aos apóstolos. E os apóstolos, aqui no comecinho do capítulo 24, eles já fizeram, né, uma pergunta muito importante. Foi perguntado assim: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então veja, a pergunta importante dos apóstolos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos uma mania, né? Não acusarei todos, como o diácono Aldo, mas talvez a grande maioria, mas nós temos uma mania de nos colocar como centro do mundo e como referência de tudo, né? Então nós lemos assim: cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, aí dizendo eu sou o Cristo. Então nós já pensamos assim: poxa vida, muitos virão falando que é o Cristo, eu tenho que tomar cuidado. Então a gente já aplica a nós. Aí diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Aí eu vou, opa, falar de guerra, rumor de guerra, então a gente já aplica a nós. Então, quer dizer, tudo nós vamos aplicando, nos pegando como referência daqui para frente. E isso gera um problema, por quê? Porque nós temos esta mania de ler o texto bíblico, entendendo que as coisas acontecerão sempre para frente. Sempre para frente. Nos pegando como referência, a nossa geração como referência. Mas a palavra de Deus, ela não fala apenas a nossa geração. Ela não fala apenas a geração dos nossos pais ou dos nossos avós, ou ainda a nossa ascendência mais longínqua, né? Ela nos fala a respeito daquilo que ela é. Então Jesus, quando ele sai ali do templo, ele começa a falar, pessoal, que grandes pedras, ele já começa, não ficará pedra sobre pedra. Então ali começa um grande discurso, na linha que o pastor Marcos já nos disse, a respeito do fim dos tempos, que começa, de fato, a partir do momento que Jesus ressuscita, ele estabelece a igreja, então, da primeira vinda de Cristo. Então, ali começa o fim dos tempos. Aqui está nós temos que pontuar, né, os acontecimentos. Quando nós lemos o texto bíblico, nós temos que ver que estas palavras de Jesus já estão ocorrendo ao longo desses 2000 anos, né? Então, diz aqui que nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, tudo isso é o início das dores. Então veja, alguém pensa assim, não, isso vai acontecer nos últimos 7 anos, isso vai acontecer lá para frente. Não, a palavra de Deus já está no seu pleno desenvolvimento. Então, Cristo, ele fala aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão, se lamentarão, olhe bem,
todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a palavra de Deus ela está se desenvolvendo. As profecias estão se cumprindo. As palavras de Jesus em Mateus 24, bem como Mateus 25, estão se cumprindo ao longo da história desses 2000 anos. Bem como as profecias de Daniel, do Apocalipse. Na conclusão, na vinda de Cristo, então, olhe bem, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, nós, os que estivermos vivos, para utilizar uma expressão do apóstolo Paulo, nós, os que estivermos vivos, olharemos para o céu e veremos o sinal do Filho do Homem. E não apenas nós, mas todas as nações da terra se lamentarão e verão Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá com a comitiva dos seus anjos. O versículo 31 nos diz assim: e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. Olhe bem. Então, Cristo vem e reúne. Ele vem, olhe bem. Agora, será que Cristo vem na sua segunda vinda? Ele volta para o céu? De forma alguma. Ele vem, todas as nações o veem, ou seja, a sua vinda não é invisível, não é secreta, sua vinda é visível, é com poder, é com grande glória. E todas as pessoas verão, se lamentarão. Por quê? Porque elas saberão que a vinda é do Cristo Todo-Poderoso. E ele reúne quem? Os seus eleitos. E agora, vem o versículo 32, né? Olha, aprendam a lição com a figueira. Esse é o sinal, né? Aprendam com a figueira. Porque, quer dizer, quando as folhas começam a brotar, saberão que o verão está próximo. Então, Cristo fala assim, olha, esta vinda acontecerá e olhem para a figueira. Então, o que Cristo nos diz? Que ninguém sabe o dia nem a hora, que assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas casavam, davam-se em casamento. Olha como está o mundo. O mundo estará nesta conjuntura. Aí alguém pensa, não, a igreja será tirada da terra, né? Tem até um hino que fala no Apocalipse, né? Quando a igreja será tirada da terra, então essas coisas acontecerão. Não, as pessoas estarão vivendo, desprezando mais uma vez a palavra, a evangelização, claro, né? Em tempos difíceis, mas as pessoas realmente serão pegas de surpresa, não os santos que estão lendo a palavra de Deus e entendendo as profecias, mas o ímpio, ele realmente não confia na palavra de Deus e não crê na vinda de Cristo, mas nós saberemos. Saberemos por quê? Porque estamos olhando para a figueira e estamos sabendo que esse dia se aproxima. Então, quando Cristo vem, e agora ele se assenta no seu trono, aí agora que ele vem e fala, ó, a parte de mim, né? A parte de mim. Separa aí os bodes das ovelhas. Ele vem, ele se assenta no trono da sua glória. E olha, ele vem ele vem dos céus e ele se assenta no trono da sua glória. Pelas profecias nós entendemos que ele se assentará conforme as expectativas bíblicas. Você pode olhar a canção de Zacarias. Os santos homens aguardavam que Cristo viesse e se assentasse no trono de Davi. Quando Cristo ele nasce ali, o comecinho do livro de Lucas nos mostra essa expectativa, né? Então Cristo ele vem e se assenta no trono, e agora ele começa a reger as nações e ele separa, né?
dos bodes, das ovelhas, ele começa a estabelecer o seu reino. Então, a vinda de Cristo, ela é muito clara, é muito cristalina. Cristo, ele foi realmente muito claro nos seus discursos. Ele apenas disse que ele aparecerá, haverá muitos sinais, haverá um processo muito grande que tem se desenvolvido, mas na conjuntura final, ele aparece nos céus, todas as nações o veem, ele vem com grande poder e glória, ele reúne os eleitos, ele se assenta no trono da sua glória, ele separa os justos dos ímpios, ele implanta o seu reino. Essa é a vinda de Cristo, é isso que nós aguardamos e confiamos. Então, de fato, nós entendemos, né, esse discurso de Jesus desta forma, né? O juízo final sobre aqueles que estão vivos, ele já começa, né, a partir do momento da vinda de Cristo. Ali começa o julgamento sobre essas nações, ele começa a reger as nações, ele começa a subjugar as nações, ele começa a implantar um reino de paz, um reino de justiça, ele começa a fazer verdadeiramente prevalecer a lei de Deus, ele começa a fazer com que os mandamentos que nós hoje guardamos, os mandamentos que nós hoje professamos, sejam implementados sobre toda a terra. Aí toda a terra agora começa a prosperar e ser restaurada sob o comando de Cristo e de nós, os eleitos, que fomos chamados por Deus, e seremos e governaremos com Ele. Então, talvez alguém pense assim, seria bem mais fácil se Cristo levasse todo mundo para o céu e acabasse com tudo isso. Será mesmo? Será mesmo que a justiça de Deus não ficaria falha se não houvesse um período de governo de Cristo? Talvez você engasgue com a pergunta. Quando alguém, porventura, te pergunta assim, olha, por que há tantos mendigos na rua e ninguém faz nada? Por que há crianças passando fome? Por que o mal existe? Por que existe pobreza? Essas tragédias do mundo. Uma pergunta válida. Se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Tudo isso será perfeitamente esclarecido neste período de governo de Cristo. Porque quando Cristo reinar, quando verdadeiramente Ele reger as nações, quando os homens entenderem e guardarem as leis de Deus, nós entenderemos plenamente a influência do pecado, o tamanho da influência de Satanás e dos seus anjos, em provações, tentações, aquilo que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Aquela decisão de Adão e Eva e também nossa de pecar. O que espiritualmente isso significa? Como nós contribuímos, né, enquanto seres humanos, para um sistema que, infelizmente, gera todas essas distorções incorrigíveis no mundo, incorrigíveis. Agora, quando Cristo governar, hoje nós temos resposta, né? Olha, Deus criou tudo bom. Em Gênesis, capítulo 1, Deus criou tudo bom. Deus é bom e sua criação foi boa, né? Agora, a resposta final é no governo de Cristo. Ali, as nações olharão e verão que há um governo, há um rei justo sobre a terra. Ele reina com justiça e nós faremos parte deste governo. Após o milênio, então, haverá o julgamento final. E ali as pessoas saberão que, fazendo parte dessa segunda morte, né? Mas olhando para trás, verão agora este período com o governo de Cristo, com Cristo reinando, e verão o quão maravilhoso é servir a Deus. Então, aquilo que hoje nós experimentamos, né, como uma primícia, aquilo que nós experimentamos em parte, que é a presença de Deus sobre nós, o poder de Deus,
o Espírito de Deus nos guiando para a verdade, aquilo que nós já somos no nosso homem interior, aquilo que nós sentimos quando estamos na presença de Deus, na nossa congregação, naquele culto, naquele momento maravilhoso de oração, nós sentiremos plenamente agora com o nosso corpo transformado. Por quê? Porque aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, então nós não seremos mais caídos espiritualmente, agora seremos novas pessoas, no sentido do corpo ressurreto, e agora aquilo que nós temos espiritualmente encontrará o corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo na sua ressurreição. E agora nós sentiremos uma alegria maravilhosa e estaremos aptos a cumprir toda a vontade de Deus no reino de Cristo e reinaremos com Ele. Então, irmãos, esta palavra ela é maravilhosa, quando nós entendemos o que é salvação. Então, se você tem sede de vida eterna, você tem sede de vida eterna, você tem sede de ver a vinda de Jesus, você tem sede, tenho fome, eu quero verdadeiramente ver a vinda do meu Senhor Jesus Cristo. O que você anseia é encontrar com Ele nos ares, né? Para usar a expressão mais correta, no momento da sua vinda, você encontra com Ele nos ares. Agora você tem um novo corpo, no piscar de olhos, você receberá esse corpo ressurreto, esse corpo glorioso, melhor dizendo. E agora você vem, você faz parte da comitiva de Cristo. Cristo, ele vem, coloca seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ele se assenta no seu trono de glória, ele começa a reger as nações. Ele separa os justos dos ímpios. E agora ele rege, ele governa, e nós plenamente entenderemos toda a vontade de Deus. O nome disso é salvação. Então, quando nós pregamos para alguém, você quer ser salvo? Muitas vezes nós falamos de ser salvo da vida atual, das drogas, das dificuldades da vida, dos problemas. Você precisa ser salvo. Opa, realmente, isso é salvação. Estou tirando do império das trevas, passando para o reino do Filho do seu amor, né? Agora, o que nós estamos pregando? Essa salvação é salvar para uma vida boa neste atual estado de coisas? Não. A salvação é realmente tirar deste mundo, passar para o reino de Cristo. Mas a salvação nós temos que pregar completa. E a salvação completa, ela não é a melhora nesta vida. Não é parar de beber, fumar, né? São coisas boas que devem ser feitas, né? Mas a salvação completa que nós devemos pregar é: abandone o mundo, deixe tudo, porque tem salvação para você. E a salvação é reinar com Cristo, é estar com Cristo, é viver com Cristo, é viver a vida eterna, é ter a vida eterna. E esta vida é a partir da vinda de Cristo, quando se desenvolverá todas essas coisas.